Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje no nosso curso de JavaScript nós vamos aprender sobre métodos de arrays. Em aulas anteriores nós já aprendemos a criar arrays e nesta aula aprenderemos alguns métodos que tornam possível adicionar ou remover elementos de um array. Vamos ao nosso editor. Então para isso vamos criar um novo array com alguns números. Agora nós vamos ver diversos métodos onde poderemos tanto adicionar como remover e até mesmo criar novos arrays. O primeiro método que nós veremos é o método push. O que ele faz? Ele vai adicionar um novo elemento ao final do meu array. Lembrando que os arrays são indexados, iniciando do zero. Então, nesse meu primeiro array, o 1 é índice 0, o 2 é índice 1 e assim por diante. Então, digamos que eu queira adicionar um novo elemento a esse array, só que no final. Para isso eu uso o método push. Para que a gente utilize o método push, basta a gente escrever no nosso array .push, que é o método, e dentro dos parênteses a gente coloca o elemento que a gente quer adicionar. E em seguida a gente imprime na tela o nosso array. Então veja que com o método push foi inserido o elemento 5 ao final do meu array. Agora digamos que eu quisesse adicionar um elemento no começo do meu array. Para isso eu vou usar um outro método que é o unshift. Então vamos lá, a gente escreve o nome do nosso array, unshift, e entre parênteses o que a gente quer inserir ao início. Eu vou inserir o número 4. E agora vou imprimir na tela o nosso array. Então veja que agora eu já tinha incluído 5 no meu array, ao final, com o método push, e agora eu inseri o número 4 com o método unshift no meu início. Agora digamos que eu queira remover o último elemento do meu array. Eu utilizo o método pop. Como ele vai automaticamente remover o último elemento, eu não preciso informar nada entre parênteses. Aí vamos imprimir na tela. Então veja que aquele elemento 5 que eu havia incluído aqui no comecinho, agora ele foi removido. Então o nosso array voltou a ter 4 elementos. Agora digamos que eu queira remover o primeiro elemento do array. Eu vou utilizar o método shift. Ele vai remover o primeiro elemento do meu array. Então veja que agora ele voltou a ser aquele array original. Eu tinha o número 4 como o primeiro item do meu array, com o método shift ele foi removido. Existe um outro método que a gente utiliza para saber o número de itens do nosso array. É o método length. Eu simplesmente escrevo o meu array.length e ele vai retornar o número de itens do meu array. E eu uso length. Então eu vou comentar essas alterações que eu fiz, eu salvo e vejo aqui o que eu tenho. O array original, incluí o 5 ao final, incluí o 4 ao começo, e agora eu quero saber quantos elementos o meu array tem, e ele me retorna um número com um total de elementos. Agora digamos que eu queira remover elementos que não necessariamente estão no começo ou no fim do meu array. Eu quero remover elementos que estão ali no meio dele. Eu utilizo o método splice. O splice ele tem algumas maneiras diferentes de ser usado. O primeiro parâmetro é o índice que eu quero remover. A partir de qual índice eu quero remover? Qual é o índice inicial? Digamos que eu queira remover o meu índice 1. E o segundo parâmetro é quantos elementos que eu quero remover a partir desse índice. Então, se eu quiser remover somente um índice, eu repito aqui o número 1. E vamos imprimir de novo o array na tela. Nessa linha do meu console, eu tenho o array como estava antes de eu aplicar o método splice. Eu quis remover o índice 1. O índice 1, coincidentemente, é o meu número 1. Esse aqui é o número total de elementos que eu quero remover a partir daquele índice. Aí eu removi apenas um.
Digamos que aqui eu quisesse remover 2 elementos a partir do índice 1. Então veja que esse é o meu array. Eu quis remover a partir do índice 1 2 elementos. Então o 1 e o 2 foram removidos. O splice ele também pode apagar todos os elementos do meu array. Basta para isso que eu simplesmente informe o número 0. O número 0 indica que eu quero remover a partir do meu primeiro índice. E como eu não estou informando quantos elementos eu quero remover, o splice vai assumir que eu quero remover todos os índices a partir do 0. Vamos ver. Então veja que aqui, agora, eu tenho um array vazio. O método splice também pode ser utilizado para adicionar elementos ao meu array. Para isso, eu vou precisar informar mais do que 2 parâmetros no meu método. O primeiro parâmetro é o índice inicial. A partir dele vão ser feitas as adições. Digamos que eu quero inserir elementos a partir do índice 2. O segundo parâmetro, como eu não quero deletar nenhum elemento, eu informo 0. E aí eu tenho que informar um terceiro parâmetro, que é o que eu quero incluir nesse array. Digamos que eu quero incluir uma string, por exemplo, carro. Vamos ver como é que fica. Então veja que agora o nosso array vai ter 6 elementos. A partir do segundo elemento, que é o 1, eu incluí a string carro. Uma curiosidade é que eu posso incluir quantos parâmetros após o segundo eu quiser para incluir novos elementos ao meu array. Digamos que eu quero incluir 3 elementos a partir do índice 2. Salvando aqui, veja que eles foram incluídos normalmente. O nosso próximo método é um método que é utilizado quando eu quero saber qual é o índice de um determinado item do meu array. Digamos que nesse meu novo array eu queira saber qual é o índice do elemento carro. Eu uso o método indexOf. Como funciona? Eu escrevo o nome do array, escrevo o método indexOf, abre e fecha parênteses e eu informo dentro dos parênteses qual o elemento que eu quero que o método busque. No caso, eu vou procurar pelo elemento carro. Deixa eu comentar esses consoles e vamos salvar. O método indexOf procurou pelo elemento carro no meu array e me retornou o número 2. Se eu informar um elemento que não existe no meu array, o método indexOf vai retornar -1. Então, digamos que aqui eu informe carros em vez de carro. Quando eu salvar, veja que ele informou -1. Então, se o método indexOf retornar -1, é porque aquele elemento informado não existe dentro do meu array. Vamos ver mais um método que tem vários usos, que é o método slice. Uma das utilidades do método slice é copiar um array inteiro. Digamos que eu queira criar um novo array e para isso eu quero copiar dentro desse novo array o que tem no meu array original, ARR. Eu escrevo o array que eu quero copiar e o slice, sem informar nenhum parâmetro. Aqui eu vou imprimir o meu array original e o novo array. Então veja que eles são exatamente iguais. Se eu quiser copiar a partir de um índice específico, eu informo dentro do meu método slice a partir de qual índice eu quero copiar. Então, digamos que eu queira copiar nesse novo array a partir do índice 2, 0, 1, 2, que é, coincidentemente, o número 2. Eu vou informar o índice aqui como parâmetro e quando eu salvar, veja que esse é o array original e o novo array foi copiado a partir do índice 2, incluindo o índice 2. Então, eu posso também utilizar 2 parâmetros no meu método slice. O primeiro parâmetro indica a partir de qual índice eu vou copiar. E o segundo parâmetro indica qual o último elemento que eu quero considerar na minha cópia, sendo que o último elemento não vai ser incluído no novo array. Então, digamos que aqui eu queira copiar esses 3 primeiros elementos no meu novo array. No primeiro parâmetro, eu informaria 0, e aí eu tenho que informar esse índice aqui final, 0, 1, 2, 3. Eu tenho que informar o índice 3. Quando eu salvo, veja que ele copiou apenas os 3 primeiros elementos.
O nosso próximo método é muito utilizado quando a gente quer unir dois arrays em um novo. Eu tenho meu array original, que tem 5 elementos, e eu vou criar um novo array. Digamos agora que eu quero criar um novo array com todos os elementos, tanto desse meu array original quanto desse novo array. Eu uso o método concat. Como ele funciona? Eu vou imprimir na tela o meu array original.concat e vou colocar o novo array. Quando eu imprimir, eu vou ter um novo array. Eu posso tanto imprimir direto na tela, como eu posso criar uma nova variável contendo todos esses elementos. Agora, digamos que eu queira verificar se determinado elemento existe em um array. Então, veja que com o método indexOf, eu consigo verificar qual o índice de certo elemento. E caso ele não exista, o método retorna o número -1. Mas e se eu quiser saber simplesmente se tal elemento existe ou não? Eu uso um outro método chamado includes, que é o método que está incluso na versão mais moderna do JavaScript. O método includes vai me retornar simplesmente um boolean, dizendo se aquele elemento existe ou não dentro de um array. Como ele funciona? Eu vou imprimir na tela, por exemplo, o meu array original.includes, e dentro dos parênteses eu coloco o elemento que eu quero procurar. Ele retorna true, ou seja, neste array original existe o elemento 3. Agora, digamos que eu quero procurar dentro do meu array 2, se esse elemento 3 existe. Salvando aqui, ele vai retornar falso, porque aqui eu não tenho o elemento 3. Agora, se eu procurar por 300, ele vai encontrar. Se eu procurar pela string carro, ele retorna true. Se eu digitar carros, ele retorna false. Agora, digamos que eu queira simplesmente apagar todo o meu array. Eu queira que o meu array fique vazio. Então, sabemos que se eu utilizar o método splice usando o 0 como parâmetro, ele vai apagar todos os elementos do meu array. Existem outras maneiras de fazer a mesma coisa. Uma delas é simplesmente atribuir um array vazio, que são os 2 colchetes. Se eu imprimir agora, veja que de 5 elementos ele passou a ser vazio. Uma outra maneira é simplesmente eu informar o nome do meu array, o método length, e atribuir ao valor 0. Isso também vai apagar o meu array. Então vamos comentar isso aqui, e esse aqui a gente passa para baixo. Então veja que novamente ele apagou todos os elementos do meu array. Esses são os métodos mais comuns de manipulação de arrays. Então eu oriento vocês a praticarem esses métodos todos e irem se familiarizando. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só incluir nos comentários. E até a próxima!